Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão hoje? Quarta-feira, e deu ruim aí lá nos Estados Unidos, hein? O tal do shutdown apareceu lá e tá todo mundo falando isso aí, mas vamos dizer assim, é um termo complicado e eu acho que vocês devem estar com muitas dúvidas em relação a tudo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Então a gente vai explicar para vocês o que é esse shutdown que está acontecendo aí agora nos Estados Unidos e mostrar aí que o Trump não está tão preocupado com isso, que eu acho que eu tenho uma leve impressão que ele até estava querendo um pouco desse shutdown agora, viu? Então o tema desse vídeo de hoje vai ser o shutdown da economia americana. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo, sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo para vocês de economia brasileira, economia internacional, vídeos especiais de economia, tudo para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão com o tio do Zap. E eu também peço para vocês, quem puder, me ajudar com o meu apoio ou virar membro do meu canal. Esse canal existe para informar vocês, para deixar vocês sempre bem informados, mas esse canal tem custos, esse canal precisa se manter de pé. Então, para todo mundo que puder me ajudar, eu agradeço. E para quem puder me ajudar com mais de R$12, eu, por mês, seja no apoio, seja no se inscrever no canal, tem presentes especiais. Por enquanto, são vídeos meus gravados, aulas minhas gravadas, explicando o básico da economia. Para você ouvir uma notícia de jornal, ver aquele analista econômico falando, você já saber o que está por trás de tudo aquilo, né? Mas terão novidades a partir de segunda-feira, inclusive, né? Quando a gente for lançar as lives, que vai começar nessa segunda-feira, às 18 horas, com temas variados, com temas para deixar vocês mais próximos ao público, para deixar vocês aí mais próximos, para ter um maior contato com o público, vai ter mais aprofundamento de questões econômicas, e nessa segunda-feira a estreia já vai ser com Presley Vasconcelos. Então, imperdível aí, já coloca na agenda aí para vocês não perderem. Então, vamos falar então agora do tal do shutdown, né? O que é esse shutdown? Basicamente, o serviço público não essencial, ele foi paralisado a partir de hoje nos Estados Unidos, né? O que acontece, né? Então, por que você tem então esse shutdown? Você tem que o fim do ano fiscal é no dia 30 de setembro, lá para o governo norte-americano, e você precisa aprovar um orçamento para tocar, né, que nem aqui no Brasil, né, você tem que aprovar um orçamento para tocar a máquina pública, né, só que aqui no Brasil, se você não tem um orçamento aprovado, você continua tocando a máquina pública, mas depois você vai na frente fazer os ajustes necessários. Lá não, lá se você não tem um orçamento aprovado, simplesmente você não tem, então, a máquina pública funcionando. Eles param a máquina pública aí em relação a serviços não essenciais, né. E o que aconteceu foi justamente o seguinte: você teve, então, que o orçamento público não foi aprovado, por causa em relação a gastos não obrigatórios, principalmente, né? Porque esses gastos que vão definir o que vai ser gasto, por exemplo, com saúde, com educação e com outras coisas, mas não teve acordo em relação a isso. Até porque, mesmo com os republicanos, ou seja, o Trump tendo a maioria dos votos da Câmara na mão, você precisa aí de 60% para aprovar esse orçamento. Então, basicamente, você deveria ter, além dos republicanos, mais 7 votos dos democratas, no mínimo, para conseguir aprovar o orçamento. E aí você teve aí um impasse. O impasse foi basicamente que os republicanos queriam um orçamento com muito mais cortes, principalmente na área de saúde, porque eles não querem aqueles repasses em relação a como se fosse um reajuste, não é reajuste, né, mas como se fosse aí um reembolso, né, do sistema de saúde, né, quando as pessoas vão para os hospitais, pedem uma ambulância, vão no médico, e elas têm direito a um certo reembolso pelo Obamacare, né, aquele plano de saúde governamental que ele permite um certo reajuste em gastos com saúde, né. E eles não querem que você tenha, então, esse aumento tão grande, assim, eles não queriam destinar tantos recursos para essa pasta de saúde, principalmente para esse Obamacare. Eles queriam cortes mais profundos
no orçamento. Até por causa que o Donald Trump ele está querendo basicamente o quê? Cortar o máximo de custo social que você tem nos Estados Unidos, deixar tudo na mão do setor privado. Com isso, ele pode reduzir os impostos, principalmente os impostos dos amiguinhos bilionários dele. Não imagine que esses impostos vão ser reduzidos aí dos trabalhadores, não. É você reduzir ainda mais o funcionamento da máquina pública para poder dar desconto, para poder dar redução de impostos para os bilionários. É isso que ele está querendo. E esse impasse ficou, ninguém conseguiu aprovar um orçamento, então vai ter então um shutdown, ou seja, a máquina pública não vai funcionar aí até que o orçamento seja de fato votado, né? O último shutdown aconteceu justamente com o Trump em 2019, quando ele queria colocar no orçamento o custo do muro para o México lá, lembra daquele muro para o México que era a campanha dele lá, toda aquela papagaiada? Então, ele queria que o orçamento fosse maior justamente aí para ele conseguir colocar então dentro do orçamento do governo a construção do muro da fronteira lá do México. Então não foi aprovado, então ficou no impasse, se eu não me engano foram 35 dias, e uma perda bilionária aí de recursos para a economia norte-americana. Foram mais, acho que se eu não me engano, 0,2% que aconteceu naquela época de perdas de PIB por causa dessa brincadeira do Trump. Agora não, agora eles querem mais corte de gastos, e os democratas falam, não, a gente tem que manter pelo menos o mínimo aqui para a saúde, aqui para você ter essa recomposição. Estão batendo o pé, mas dessa vez o Trump está querendo um pouco que esse shutdown aconteça e a gente já vai explicar. Mas vamos primeiro ver aí o que pode acontecer aí em relação a isso, né? Primeira coisa é que vai ter o fechamento desses serviços não essenciais, que seria funcionários públicos que trabalham em museus. Os Correios estão fora, porque os Correios, mesmo sendo uma empresa estatal, eles têm orçamento próprio, né? Então eles vão continuar operando. Você também tem, por exemplo, assim, os serviços de segurança vão ser mantidos, serviços de fronteira, o ICE, o maldito ICE vai ser mantido, isso vai ser mantido, mas tudo demais, todo o resto, serviço de fiscalização, algumas atividades, outras aí que funcionários públicos realizam, serviço, por exemplo, de tirar carteira de motorista, serviços aí de seguro-desemprego, essas coisas aí não são consideradas essenciais em boa parte das vezes. Você vai lá e vai fechar isso. Então esses serviços não estão funcionando a partir desse dia de hoje, até porque os funcionários não estão recebendo salários, então ninguém é trouxa, ninguém vai receber salário, então a não ser que você seja muito patriota, você vai lá operar a sua função. Então não tem repasse, né, para esses funcionários, então inclusive você tem então uma dispensa temporária desses funcionários. É esperado dessa vez que pelo menos 950 mil funcionários têm essa dispensa temporária agora, sendo que desses 900 mil funcionários, 750 mil talvez voltem para o emprego, e 150 mil eles vão acabar não voltando para o emprego, porque já tem então uma expectativa de demissão desses funcionários. O Trump, para mim, ele também está querendo fazer muito isso porque ele está querendo fazer uma enxugada, está querendo fazer uma limpa no serviço público, ele está querendo demitir principalmente funcionários mais ligados ao Partido Democrata. Então ele provavelmente vai se aproveitar disso, então ele não está muito preocupado para conseguir fazer então, né? Ele está falando assim, se tiver o shutdown mesmo, a gente vai aproveitar e vai demitir um monte de gente. Ele falou em 100 mil pessoas, além dessas 150 mil pessoas que já estavam programadas para serem demitidas, então essas 150 mil pessoas já é quase que certo que serão demitidas. Então desses 750 mil funcionários que vão entrar em dispensa temporária, ele pretende dispensar mais 100 mil, então só voltaria a ser 150 mil funcionários no final. Então ele está querendo fazer isso, então para ele está ótimo, que ele está querendo forçar, vai demitir essas pessoas, e até com esse gasto, com esse menor gasto na folha, ele consegue aí talvez aprovar um orçamento muito mais enxuto, e até deu alguma migalha para o Obamacare aí no futuro, aí só para o orçamento começar a valer. Então é isso que está acontecendo. O que vai acontecendo é que você não tem então nenhum
Você não tem assim nenhum acordo sobre orçamento, então a partir de hoje vai ser fechado, então os serviços públicos não essenciais, e o Trump vai aproveitar isso para fazer a desgraça. Então, para a gente fazer um resumo aqui do shutdown, palavra difícil que ninguém entende. Então, primeira coisa, o que é o shutdown? Shutdown, então, é a paralisação de serviços não essenciais do governo norte-americano. Isso ocorreu justamente porque não teve acordo sobre a votação do orçamento, sobre os gastos não obrigatórios. Enquanto os republicanos queriam passar a tesoura geral e reduzir drasticamente os gastos com o serviço público, os democratas queriam que você tivesse pelo menos recomposição de alguns gastos com saúde, principalmente do Obamacare, com reembolsos que as pessoas teriam direitos. O Trump quer usar isso justamente para enxugar ainda mais a folha de pagamentos do Estado norte-americano, quer aproveitar isso para demitir ainda mais pessoas do que já está sendo prevista, e quer aproveitar também para demitir, na sua maioria, funcionários democratas. Então ele está adorando essa situação. Mas no final das contas, quem vai pagar a conta é justamente o norte-americano, que não vai ter acesso a esses serviços que não são considerados essenciais, mas eles podem afetar bastante a vida no dia a dia do norte-americano. Então a gente tem então esse impasse e ele deve permanecer pelos próximos dias e deve ter custos bilionários para a economia norte-americana. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostava do canal, se gostaram do canal, se inscreve. Achou que faltou alguma coisa para eu comentar? Já coloca aí embaixo nos comentários aí o que você quiser falar. Se puder me ajudar no apoio, se eu virar membro, eu agradeço. E te chamar novamente aí para segunda-feira, para o começo das lives, com a presença do Presley Vasconcelos aí, para a gente bater um papo aí durante pelo menos uma horinha, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!